É campeão! Tetra! Campeão! Aquele abraço pra porcada. Saudações! Mas que foi Corinthians! Esse é o podcast Campeão Irmandade Corintiana. Número, eu sei lá qual é que é o número, 470. Tô que nem o Gibson, até o Gui perdido, perdeu o né? número, olha lá. O bagulho ficou sério agora. Eu só sei que a gente ganhou. É tetra, né, Dudu? É tetra. Ufa, graças a Deus, né? Tiramos um peso aí desde 2009. A gente não ganhava a Copa do Brasil. Enfim, o único paulista com 2 títulos esse ano, quem diria, né? E agora eu vou citar nosso amigo Ícaro. O Corinthians foi campeão brasileiro 23 de dezembro, campeão brasileiro 22 de dezembro e agora campeão da Copa do Brasil dia 21 de dezembro. É isso aí, campeão, meus camaradas! Estamos fazendo esse podcast vitorioso, campeoníssimo, logo depois da vitória espetacular contra o Vasco no Rio de Janeiro, 2-1. Gol do Yuri Alberto e do Memphis Depay. Como a Ana tinha falado que o Memphis iria fazer o gol do título, não é isso, Ana? Você tinha comentado isso. Não, infelizmente eu disse que ele ia fazer mas o Yuri Alberto ia fazer do título. Eu falei o contrário, mas tá valendo também. O importante é o título. Tá valendo, tá valendo. E o Yuri Alberto é bagre, é craque, eu não sei o que ele é, mas dessa vez as chances caíram no pé dele. Ele errou uma, é verdade. Mas depois, nas outras duas, mandou muito bem. Um passe e um gol. É o primeiro 10,5 da Irmandade, né, Gibson? Tinha que desempatar, né, de algum jeito, né? Então ficou um 10,5 pro Yuri, pelo gol e pela assistência. E o Yuri é um cara bizarro, né? Que você vê, ele marcou o gol. Aí na sequência ele perde aquele gol feito. Feito! E você fala, não é possível, cara, que isso vai acontecer de novo, né? Aí depois o Grêmio se redimiu, deu uma assistência pro Memphis e tudo certo. E a gente vai lembrar, né, no ano passado o Corinthians estava com 0,4 chances de se classificar para a Copa do Brasil. E depois de uma arrancada fantástica, fenomenal, classifica e agora faz uma campanha igualmente histórica. Depois de 0,4%, é campeão da Copa do Brasil 2025. Numa campanha, meus camaradas, ganhando todas, 100%. Fora de casa, o Corinthians fez uma campanha fora de casa matadora. Não teve time que resistiu ao Corinthians jogando fora de casa. Enfim. E até a semi sem levar gol, né? Depois começou a levar gol demais. Gol. Mas enfim. Campeão, Ana, o que você pode falar dessa partida? Se o Dorival foi mal no jogo passado, nesse jogo ele foi melhor? Ou, enfim, é tudo só os jogadores que levam a fama aí? Não, a gente não pode ser injusto, né? Todo mundo tem que levar, você tem a sua parcela de culpa. Ele fez uma mudança de trajetória aí, trouxe o Martínez para o jogo, que eu acho que a gente estava meio desacreditando que o Martínez pudesse fazer um jogo com cabeça, né? Que ele fez hoje, provocando sim, porque senão não é o Martínez, mas sem que ele perdesse, tomasse cartão amarelo bobo e muito menos ser expulso. Passou longe disso, né? Então ele trouxe um meio de campo mais físico, que já tinha dado um pouco certo contra o Cruzeiro. Eu acho que a gente tem que sim colocar os méritos no Dorival Júnior. Obviamente eu não acreditava nele quando ele chegou, mas ele foi campeão com esse time aí. A gente tem que dar mérito para todo mundo, não pode ser os jogadores principalmente, né? E falam muito também de jogadores que estavam fora, que não participaram tanto, mas que estavam apoiando o time a todo momento. Não, o Dorival tem um molho, né? Eu acho que se a troca, a gente tinha a troca dos Ramons pro Dorival, a gente tinha, talvez ainda tenha alguns receios, algumas questões. Eu acho que se fossem os Ramons nessa Copa do Brasil, não sei, enfim, arrisco dizer que o nosso destino nessa competição seria outro. Mas e você, Gibson, qual o seu destaque aí nesse podcast campeão? Olha, 2. A Ana já mencionou o Martínez, que a gente sempre critica pra caralho, porque, enfim, ele dá as presepadas dele, toda hora é expulso, enfim. Hoje ele entrou na partida e entrou ligado, enfim, sabendo muito bem o que tava fazendo. Mas a gente tem que falar, meu, desse moleque do Breno Bidon, porque puta que pariu, mano. Esse moleque tá jogando uma bola, aquela jogada
do segundo gol, cara, ele é 90% pra mim do gol é dele, né? O que ele fez com o cara do Vasco ali, o cara do Vasco tá procurando a bola até agora e saiu limpo da jogada, enfim, aí abriu pro Yuri que cruzou pro Memphis, botar pra dentro. O Yuri fez o certinho, o Memphis fez o certinho, foi aquele gol de manual, né? Mas o que não tava no manual foi a jogada do Bidon, que pelo amor de Deus, que puta jogada, esse moleque tá jogando muita bola. Jogando muita bola. E eu arrisco a dizer, Gibson, se ele fosse espanhol, ele tava sendo convocado para a seleção espanhola. Porque ele tem um futebol que encaixaria demais nesse estilo espanhol de jogar. Cresceu demais esse ano, fez, enfim, as partidas finais do Bidon aqui nesse final de ano foram muito, muito acima. E, enfim, a gente é suspeito pra falar, né? A gente adora o Bidon desde a Copa do Se o Martínez São Paulo. fosse de Curaçao, ele estaria na Copa também. Uma pena que ele nasceu no país errado, né? E você, Dudu, seu destaque aí nessa partida, nesse campeonato fantástico conquistado aí pelo Corinthians? A tática hoje deu certo na partida. Tudo que não deu certo aqui na Neoquímica Arena hoje funcionou. O time jogou com menos espaço para o adversário, usou bem o lado forte, que são as nossas laterais, abusou da bola longa, mas acredito que foi treinado porque o Vasco estava dando esse espaço. Então é impressionante como o Corinthians soube jogar e como a torcida cantou no final, né? O Maracanã é nosso. Começou já lá com 76, com a invasão, teve título no Maracanã, teve o Mundial agora, que a gente comentou aqui, 25 anos depois do primeiro Mundial, de novo Corinthians e Vasco, de novo a decisão no Maracanã. A gente estava com 2 vices amargos, né? Porque passaram a mão a gente em 18, passaram a mão a gente em 22, agora 25, foi contra tudo e contra todos, e é tetra. E, meus amigos, o Yuri se recupera disso, né? A gente tava putaço com ele no jogo passado, mas nesse jogo, realmente, não dá pra ficar puto com o Yuri Alberto, que tava chorando de novo no final do jogo. Essa semana eu vi um vídeo do Andrew, do Salve Andrew lá, falando quem é o Yuri Alberto, é um craque, é um bagre, ele é um jogador que mata a bola ou é um jogador que a bola vai matar ele, a gente nunca sabe, a bola vai pro Yuri, a gente nunca sabe qual o Yuri que vai encontrar, né? E hoje encontrou talvez o melhor do Yuri Alberto, né, Ana? Ele se redimiu do ano, tá recuperado 100%, tem crédito com você agora? Posso responder a pergunta? O jogador não precisa ser nem craque nem bagre, ele pode ser um jogador normal, que tem acertos e erros, e é o que é o Yuri Alberto. Metade da torcida quer que ele seja um craque, que ele não é. Ele não é um Ronaldo Fenômeno, por exemplo, ele não é. E ele não é um bagre. Ele é um jogador comum, que faz gols e perde gols, como todos os outros. Eu acho que, pra mim, o único erro, assim, que pra mim foi muito difícil de aceitar pra ele no ano, é quando ele inventa a cavadinha. De resto, eu acho que ele é um jogador que tá lá no Corinthians, que se dedica ao Corinthians, tenta fazer o melhor dele. Ele consegue sempre fazer o melhor dele? Não. Mas é normal. Infelizmente é normal. Pega aí. Quantos gols perdeu Vitor Roque esse ano? Quantos gols perdeu Luciano esse ano? Mas é que o Corinthians tudo fica uma dimensão maior. O que enlouquece a gente com o Yuri, pra mim, não é nem os erros dele. Que são temporadas, né? Ele joga de repente pra caralho, marca gol todo jogo. Aí ele some, fica 3, 4 meses que é um deserto. Ano passado aconteceu isso também. Ele tava num baita deserto, aí ele acordou junto com o time na reta final do brasileiro, né? E esse ano depois também começou bem, de repente some, desaparece. E aí agora, aos pouquinhos, foi voltando, enfim. Se fosse um pouco mais constante, mesmo os erros e os acertos mais constantes, acho que a gente não ficaria tão enlouquecido assim, né? Mas aí é igual. E o Caride esse ano? Não, sim, sem dúvida, né? Mas é um cara que, por esse atacante tá ali na frente, e a gente fala, pô, o cara não faz gol, faz 3 meses, é foda, 3 meses sem marcar gol pro atacante é foda. E o cara vai lá e pum, pum, pum. Então, é isso que enlouquece, né? Se ele fosse um pouco mais constante, acho que a gente não pegaria tanto no pé dele. Eu acho que tem uma coisa dessas finais, é isso dele jogar sentindo dor, jogar machucado e tal, que claramente prejudicou ele no jogo anterior, né? Eu acho que às vezes tem que ter um pouco de inteligência, né? De talvez poupar o jogador numa partida dessas, enfim. Poupar não só do jogo ruim, mas das críticas também, né? Enfim, mas hoje, sem críticas, hoje ele é um cracaço. O primeiro 10,5 da Irmandade, da história da Irmandade corintiana. Você quer falar do Yuri, Dudu? O
que você falou, eu concordo, Gui. Teria que ter tido essa visão do técnico para poupar, não só do jogo ruim, mas também das críticas. E às vezes aquele tal história, né? Você tá poupando ele 45 minutos, alguns minutos de algum jogo, para que ele volte melhor ou possa entrar melhor na partida seguinte. Mas enfim, como agora ganhou, tudo é festa. Torcer para ele não ter esse ato em 2026, como teve, né? Em 22, 23, 24, que nem o Gibson falou, torcer para ele ser mais constante em 26. E o Corinthians, bom, deixa eu ler uns comentários aqui. O Bruno mandando a pergunta aqui, Gibson, e aí, fica Dorival ou contrata outro Gibson? Quem é o outro que vai vir? Essa é a minha questão. Pra trazer outro cara igual, do mesmo nível, fica ele, né? Sem pensar na multa, inclusive, porque tem uma multa. Se o Corinthians quiser mandar embora... Então, mas aí se tem que pensar na multa, tem que pensar na situação financeira do time, que a gente já sabe qual é que é. Então, assim, nessa altura do campeonato, e o campeonato esse ano começa daqui a pouquinho, né? Não vai ter respiro nenhum, praticamente férias nenhuma. Vai chamar quem pra assumir agora? Eu ia falar pra pensar o time pro ano que vem fazer contratações, mas que contratações? Estamos com o Transferban. Talvez com essa grana da Copa do Brasil agora se pague esse Transferban e resolva essa história, pelo menos pra começar o ano um pouquinho menos de nuvem na cabeça. Mas eu acho que nessa altura do campeonato agora não vale a pena trocar. Vai trocar 6 por meia dúzia. Concordo, não só pelo título, também o título acaba pesando a favor do Dorival, mas o time precisa de um mínimo de continuidade, né? Já vimos o Fabinho Soldado na saída falando que talvez não fique. O time precisa de um mínimo de estabilidade, né? Se ele tivesse ido muito mal, eu era a favor de trocar, mas ganhou o título, tudo, não tem o que falar. Vai pagar multa para quê? Quem tem que sair não é o Fabinho, não é o Dorival. Quem tem que sair do Corinthians são outras pessoas. E você, Dudu, como é que tá vendo aí a questão Dorival Júnior? Que tem um molho na Copa do Brasil, né? Impressionante. Com o título alivia um pouco, mas é aquilo que a gente falou lá atrás, assim, tentar ser breve. Não gostei da troca, não acho ele um bom técnico, mas enfim. Independente se hoje a gente não tivesse vencido também, como o campeonato, que, como bem lembrou o Gibson, começa já, não dá para mudar agora. Tem que manter, tem que dar essa continuidade. Agora ele vai ter que também provar mais o seu valor ainda pelo que ganha, com uma reformulação, sabe-se lá como que nós vamos fazer, com que dinheiro, mas agora tem que manter ele, deixa ele, que como você mesmo falou, Gui, o Dorival é um caso a ser estudado. O cara sai do esquecimento para ganhar 3 Copas do Brasil nos últimos 4 anos, assim, cada um com um time diferente. Chegou uma seleção brasileira, o Dorival é um caso que precisa ser estudado. Espero que ele consiga mais alguns títulos aí pelo Coringão, para que ele possa ser estudado depois de uma forma melhor até. Não, e 3 títulos dos últimos 4 anos, no ano que ele... Tem um ano que ele não disputou, né? Porque ele tava na Copa... Ele tava na seleção. Então não é que ele não ganhou, ele nem chegou a disputar. Então é impressionante. Ele sabe os atalhos da competição, enfim, ele conhece, não tem outra explicação, né? E a gente falou dessa história do Transferban aí, enfim, da politicagem financeira e tudo mais que a gente foi comentando o ano inteiro. E no final isso permitiu, Ana, que a gente mantivesse o elenco, né? A gente vem falando ano após ano de reestruturação, sai um monte de jogador, entra um monte de jogador, o treinador tem que reconstruir, tem que refazer. O treinador a gente trocou, mas o elenco, muito por causa do Transferban, se manteve, né? Só 2 jogadores chegaram, o Andileri e o Vitinho. Pela primeira vez em muitos anos, o Corinthians conseguiu manter o elenco. E o elenco, se conhecendo mais, teve um resultado acima, né? Do que a gente vinha conseguindo nos anos anteriores. Sim, você está olhando pelo copo meio cheio, né? Então você olha o copo meio cheio e vê que a gente manteve o elenco, que esse elenco deu fruto, deu a Copa do Brasil, deu o Campeonato Paulista. As contratações pouquíssimas, mas foram ok's, né? O Vitinho também foi importante ali nessa parte final, apesar de não ter entrado hoje, foi importante. Mas a gente não pode viver nessa corda bamba há muito tempo. Podemos contratar pouco e contratar bem como escolha nossa. Contratar pouco porque está impossibilitado é uma vergonha, né? Então a gente tem que resolver essa parte financeira e política o mais rápido possível. Podemos ver o copo meio cheio sim, porque nós estamos sendo campeão hoje. Mas essas pessoas que estão fazendo, que fizeram isso com o Corinthians, não podem continuar lá. Porque não é sempre que um elenco vai se juntar e vai ganhar um título assim. Mas é porque a organização vai levar a gente a mais títulos. A desorganização vai fazer com que fique mais difícil. Não dá para ser assim.
Podemos contratar pouco? Acho que deve contratar pouco mesmo, deve contratar ser cirúrgico. Mas porque é uma escolha, não porque não tem outra opção. Eu acho que é isso, né? Você contratar pouco por opção é uma coisa, por não ter outra opção é diferente. Mas aí mostra um pouco como o que o Corinthians vinha fazendo nos anos anteriores, especialmente no caso, e eu vou encher o saco dele, do Duílio Bundão, que trocava de treinador, trocava de elenco e não conseguia os resultados, contratava um monte e não conseguia resultado. Quer dizer, mostra que o caminho é mais a manutenção, né? Do que ficar virando a roda, enfim. Que ali tinha muita influência, e aí é a minha opinião, não tenho prova nenhuma, de empresários ali que queriam colocar os jogadores para fazer o nome no Corinthians e eles irem embora. Todo mundo ganhava dinheiro, menos o Corinthians, e o Corinthians ficava sempre tendo que se reinventar ali, sem conseguir sair do lugar. Enfim, eu acho que foi muito importante, nesse caso, a chegada e a manutenção do Fabinho Soldado, né? Mas eu vou colocar aqui o trecho de uma entrevista dele, que ele falou agora há pouco na saída, né? Falando na saída do jogo, falando sobre a possível saída dele do Corinthians, coisa que ele não gostaria de enfim. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai rolar. Não é vontade, eu tenho, como eu digo, a minha vontade sempre foi de permanecer, mas eu te confesso que esse pequeno grupo, né, que atrapalha o Corinthians, esse pequeno grupo que às vezes se levanta silenciosamente, que ninguém bota a cara, né, esse grupo atrapalha, e é algo que incomoda a todos. Então é por isso que nós vamos ter uma conversa com o presidente, entender aquilo que tem de planejamento para 2026 para que a gente possa aí tomar as melhores decisões. Tá aí o Fabinho Soldado aí desabafando sobre uma possível saída ali do Corinthians. E o Memphis Depay também, né, pro Luiz Fabiani, colocou aqui no X do Twitter, também soltou a frase, né, aos diretores que estão fodendo esse clube, saiam, Corinthians precisa de estrutura. O Memphis Depay falou para a Rádio Bandeirantes também. Tá muito claro que não dá para continuar assim, né, Gibson? Não, então eu ia falar o seguinte, o Fabinho Soldado obviamente foi muito mais sucinto e falou do caso dele especificamente, da permanência dele ou não. A gente sabe, enfim, tem gente ali querendo a cabeça dele, porque tem 1 milhão de interesses, né, sempre ali atrás do Corinthians, e a gente sabe que esse povo ali não vale porra nenhuma. Agora, se o Memphis falou que essa frase está sendo vinculada, gostaria até de que tivesse um vídeo disso, caísse um vídeo, enfim. Mano, o cara vai erguer uma estátua pra ele. O cara vai escrever o nome dele no clube, porque alguém do time precisa falar isso em voz alta. E que seja ele, né? Que é o maior salário do time, né? Então alguém precisava mandar essa real. Não quero saber se depois vão chamar ele na diretoria pra dar bronca. Foda-se. O cara tá com o respaldo da torcida, acabou de ganhar um título, o cara tinha que meter essa, e se ele meteu, ele foi ninja. Sobre o Fabinho Soldado, eu acho que tem a ver com a fala do Memphis. Eu não sei aí na reportagem quem falou primeiro, mas tem muito a ver com a fala do Memphis, porque tem muita gente lá que não quer, a gente sabe que a parte política, todo mundo quer esse cargo do Fabinho Soldado. Eles estão querendo que ele saia para colocar mais um coleguinha deles, para tentar fazer uma coisa, mas agora não é a hora. Tem que manter, sabe, o pouco que está dando certo no Corinthians, você tem que manter. E o que está dando certo? Uma coisa deles é o Fabinho Soldado. Então é importante manter. Curte agora o título, tudo, né? Comemora bastante, mas pensa com calma, esfria a cabeça e mantém o trabalho que, apesar de tudo, foi um trabalho excelente dele. Eu acho importante essas falas no final, porque muitas vezes a gente sabe que um título mascara as coisas que estão ruins. Ah, tá tudo bem agora. Ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Campeonato Paulista, então o Corinthians tá tudo bem. Não é verdade, né? Não podemos mascarar isso. Isso eles falaram. O Fabinho deu mais 2 entrevistas agora que eu vi. Uma no GE e a outra na ESPN. Ele repete a mesma coisa. Ele inclusive fala, parece que meu profissionalismo está incomodando pessoas do clube, né? Que não é uma questão que ele quer sair, que ele gosta muito do Corinthians, mas que as coisas... Problema 1, né? O presidente Osmar Stabile é fraco. Não é uma liderança que respalda o Fabinho Soldado. Né? Então, esse é o maior problema do Corinthians. Nós não temos uma diretoria que respalda. Não houve um apoio do Osmar Stabile quando os conselheiros, não sei se eram conselheiros, um grupo lá quis atacar o Fabinho Soldado. Tinha que ter sido respondido na hora aquilo, né, pelo Osmar Stabile. Não pode deixar se criar uma possibilidade de que tirar um
um diretor que está indo bem para interesses políticos, né? Se o Osmar Stabile tivesse uma conduta séria dentro do Corinthians. Então, de novo, né? Quem é sério não vai ficar trabalhando com esses caras. Não vai, gente. Não vai. Quem quer ter um trabalho sério, um trabalho reconhecido, não vai ficar trabalhando com esses caras. A gente ficou falando aqui, o Dorival sai ou fica. Eu fiquei pensando, e se ele quiser sair? Né? Porque ele pode querer sair também. Né? Porque é muito difícil trabalhar lá dentro. Enquanto o Corinthians não modificar essa parte política, a gente não vai ter uma estabilidade com pessoas lá dentro que queiram ajudar. Eu tô com o áudio do Memphis, eu queria colocar o áudio aqui pra gente ouvir. Vai lá. The fans love me and I love them. I fight for them. They deserve everything. And the people in the board, they need to wake up. People, I know exactly who I talk to and they know exactly who they are. Just leave this beautiful club alone. Go make shit somewhere else. Because this club needs to elevate. This club needs to fight for Libertadores. This club needs to fight for Brasileirão every single year. Because the fans deserve that. So whoever wants to fuck Corinthians, bora. Go out of this club, go out of the board. You know, this club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help. Pra fazer uma versão resumida do que ele falou, enfim, ele falou, olha, tem muita coisa acontecendo nos bastidores do clube, que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tá sabendo. Tem muita gente que sabe que tá jogando contra o time na diretoria, causando confusão lá dentro. E ele falou, bom, quem quiser fuder com o time, que saia do time. Ele falou a diretoria, né? Ele falou, aos diretores que estão fodendo com o time, que saiam do time, porque esse time merece estrutura e merece disputar todo o ano brasileiro e Libertadores. Acabou de entrar pra história, bicho. Demais. Eu acho que tem uma coisa que, enfim, me lembrei do Dr. Sócrates. Tem que aproveitar esses momentos para falar umas verdades mesmo, né? Claro, no momento ruim, no momento difícil, fica pianinho, fica no seu canto. Mas na hora que é campeão também aproveita para falar tudo que tá engasgado na garganta, né? Então, Guilherme, mas eu vou te falar o seguinte, bicho, nessa época de media training, ninguém faz isso, bicho. Nem quando ganha campeonato. Então, ele teve muito culhão de falar isso. Muito culhão. E tinha que ser o cara, né? Ele é o cara, as costas largas, era o cara que a gente falava que não devia ter saído na partida anterior. E o cara que decidiu o jogo. Enfim, a gente tem que falar bastante do Memphis. Fez o gol do título, né? Marcou gols importantes nessa Copa do Brasil. Fez, Ana, a temporada com mais jogos da carreira dele, né? Igualando a de 2018 pelo Lyon, 51 jogos na carreira. Quer dizer, tem gente que fala que ele faz corpo mole e não sei o que lá. Igualou o número de jogos numa temporada que ele mais jogou, né? Com o Lyon em 2018. Enfim, 51 partidas. Terminando aí o ano com mais um gol. São 11 gols e 10 assistências, né? Memphis Depay, o holandês de Itaquera, Ana. Olha, eu acho que a imprensa fala muita coisa, né? E muita coisa, porque também tem muito programa agora, tem gente falando o dia inteiro e tem que falar alguma coisa e falam muitas vezes falam que não é certo, né? E a mesmo time de verde falou outro dia que a inveja é verde, então a gente acredita. Agora a inveja verde fala mal do Memphis. A gente acredita realmente nisso, né? Então, o importante é pagá-lo depois, né? Que nós vamos precisar pagá-lo. E o importante é que nós ganhamos o título hoje e ele foi muito importante nessa coisa. Eu não considero ele um cracaço. Para mim, ele é um jogador acima da média, mas não é um craque. Mas ele é um jogador importante, é um jogador que balança muito a defesa. Então, eu acho que seria importante ele ficar mais, pelo menos, até o meio do ano que vem. Se a gente tiver condição de pagar. Se não tiver condição de pagar, infelizmente, eu acho que não tem como. Tem que fazer uma reestruturação e se tiver que começar por aí, não tem jeito. Mas é o que a gente falou antes, né? Mesmo quando você tá em alta, acabou de ser campeão, você falar isso é importante. Tem que ter essa mobilização. Porque o Corinthians viveu disso na Copa do Brasil, né? Foi um time de mobilização. É uma mobilização que não dá para você ficar fazendo, às vezes, num campeonato brasileiro, de pontos corridos, são várias rodadas. Mas na Copa do Brasil conseguiu. Então é importante. Isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido, tem que continuar essas outras questões aí de SAF ou não, de acabar com essa dívida, de amortizar a dívida, enfim. O Corinthians não pode deixar isso. Não é porque ganhou que, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem.
O ano do Corinthians poderia ter sido muito melhor e a gente viu. Não parece, mas já em janeiro agora a gente ganhou uma decisão, né? Já tem final em janeiro, então, que é o título da, né, fazer a final da Supercopa contra os Urubus, 24 de janeiro, só não tem lugar definido. Também entramos direto na Libertadores esse ano, pro ano que vem, desculpa, e como cabeça de chave. Então, vai ser um ano com mais rentabilidade para o Corinthians, mas também que vai exigir mais. E aí, então a gente vai precisar de jogadores que estejam engajados e com essa mentalidade que nem a do Memphis. Enfim, a gente falou bastante do ataque, Ana, mas a gente também tem que falar da nossa zaga, né? A nossa zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, que foram titulares aí na parte final, importante no ano passado, e agora nessa parte final da Copa do Brasil. Enfim, 2 zagueiraços. Sim, se acertaram, foram muito bem nesses 2 jogos, os 2 jogos, e os jogos contra o Cruzeiro também, vou pegar os 4 últimos jogos, um recorte dos 4 últimos jogos, foram muito bem. O Ranieri, apesar do erro de hoje, também nos jogos tem sido importante, alguém fica ali na frente da zaga. Acho que o Corinthians, e os 2 laterais, para mim o Mateuzinho, hoje foi um espetáculo, né? O Bidu um pouco mais tímido hoje, mas também jogou bem. Acho que o Corinthians, no final ali, conseguiu um sistema defensivo mais confiável, né? Ainda temos o Tchoca, que também sempre joga por ali, o Angileri. Acho que o sistema defensivo do Corinthians tem, com o Dorival, se mostrado mais confiável do que era com os Ramons, né? Vamos ver aí como que vai ser o ano que vem, mas acredito que com esse sistema, se esse sistema defensivo se mantiver, a gente consegue pelo menos ter partidas mais tranquilas. Né? Olha, depois que a dupla se acertou, até no Campeonato Brasileiro, nós comentamos aqui que é a melhor defesa que o Corinthians tem, né? Dá para melhorar? Ainda dá para melhorar. Eles deram alguns espaços na partida. O Gustavo Henrique muito bom nas jogadas aéreas, o André Ramalho recompõe melhor, sabe sair com a bola. A hora que você tem um Neneca lá atrás, também ele passa uma confiança para os zagueiros que é impressionante. A hora que precisou, ele fez uma defesaça, mas o sistema defensivo do Corinthians hoje como um todo foi muito bem. Tem muita coisa que precisa melhorar, mas a zaga tá de parabéns. O time inteiro, eu achei que foi cascudo na final. Não só a zaga, mas a zaga foi cascudo também. Hoje não dá pra falar mal de ninguém, não. Eu não vou descer o sarrafo em nenhum jogador hoje. Se portaram com... Jogaram com vontade, que é o que a gente gosta de ver. Pode jogar até mal, não interessa, mas jogar com vontade. Ninguém ele tava arrastando o pé em campo, né? Se tivesse, a gente pegaria no pé, sem piedade mesmo, ganhando o título. Mas a gente gosta de ver os caras jogando bola, assim, com vontade. Errar, todo mundo erra, cara. O Yuri errou, perdeu um gol feito, sabe? Eu não vou crucificar ninguém na zaga por causa disso. Pra mim, fizeram o jogo que precisava fazer. E eu que sempre fui muito crítico, né, do Mateuzinho, tô tendo uma dificuldade esses dias, viu? Falei que não prestava, que não servia, que não sabia cruzar. Pra vocês verem, né? No final do ano ele até aprendeu a cruzar, Gibson. Impressionante o trabalho do Mateuzinho. Peço desculpas, Mateuzinho. Nunca critiquei. Campeoníssimo, vestiu demais a camisa do Corinthians. Não só cruzar, como inverter, porque o cara inverteu aquela bola pro outro lado do campo, né? Pro Yuri, né? Não foi um cruzamento, né? Foi uma inversão mesmo. Né? Alô, pô, jogada, não sei quantos metros ali, mas pelo menos uns 50 metros ali aquele passe, né? Foi bem longe aquele 49. Passe. Ó, 49 bem, hein? Ó, né? Então, foi um passe bem longo, assim, cara, preciso, impressionante. E o Mateuzinho, assim, ele tem aqueles momentos também que ele dá aquelas vaciladas, não sei o quê. Mas ele é um cara que veste a camisa, na pior das hipóteses. E subir de produção quando precisar subir. É o lateral direito dos sonhos? Não. A gente sabe disso. A gente sabe que, enfim, já teve laterais que representaram muito melhor pra gente ali na história. Mas, pô, ele tá jogando bola, bicho. Ele tá vestindo a camisa e tá empolgado, tá, enfim, o elenco inteiro tá empolgado, enfim, mas crescer na hora que precisa crescer e, pô, você vê, ele tá com dificuldade de falar mal do Mateuzinho, sem falar mal dele, né? Não tem como falar mal do Mateuzinho, Ana. Impressionante o rapaz aí, me calando lindamente. Eu lembro quando eu falei aqui que o Mateuzinho merecia ser convocado, você tirou o sarro da minha cara. Mateuzinho, melhor... Quem foi convocado? Esse aí do outro lado, que não fez nada no jogo, não fez nada nos 2 jogos? Desculpa, não. Mateuzinho, melhor lateral direito do Brasileirão, melhor lateral direito do Brasil. Quem é o lateral direito da seleção brasileira? Então, não temos, né? Não temos. Melhor lateral direito do Brasil.
São Mateuzinho. zagueiros improvisados, né? Pra ser pior ainda. Exato. Melhor lateral direito do Brasil, Mateuzinho. O resto é invenção. Ô, Ana, mas você acha que esse elenco precisa ser desacreditado pra jogar bola? A gente viu isso várias vezes esse ano, né? E o ano passado também, aquela arrancada lá espetacular, aquele 0,4 de chance pra chegar na Copa do Brasil. Parece que o elenco... E o Yuri Alberto talvez seja o rei disso, né? Gosta de sofrer, gosta de se colocar, de jogar mal pra ser desacreditado e depois levantar o dedo e falar: tá vendo, não acreditavam aí na gente. Eu não sei. Eu, sinceridade, não sei, tá? Eu acho que não. Eu acho que a gente que eu falo, não a gente aqui nós quatro, mas também nós quatro, tem muito jogo, a gente critica muito, e eu critico mesmo, falo mal de todo mundo quando eu acho que não jogou bem, mas tem muito jogo, né? Tem muito jogo. Então, assim, uma hora não vai dar, não dá. A gente não tem elenco para jogar o Brasileirão, essa é a verdade. A gente, se a Copa do Brasil fosse pontos corridos, a gente não estaria sendo campeão hoje, porque a gente não tem esse elenco, não tem esse lastro todo. Então, assim, não é que precisa ser provocado. Eu acho que esse time joga a ficha onde ele pode ganhar. Onde ele não pode ganhar, ele faz um arroz com feijão bem sem sal ali. E a gente pode ganhar a Supercopa, é isso? Supercopa do Brasil? Claro, um jogo só pode acontecer qualquer coisa. E a Libertadores, que estamos classificados direto aí pra fase de grupo? Desculpa, mas aí eu acho que não. Apesar de ser uma Copa e tal, sem reforços, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que nós vamos ter saído do elenco. E não acho que nós vamos ter reposição à altura. Essa é a minha opinião. Esse é um medo meu também, de ter muita saída. Enfim, no meio do ano tem essa coisa da Copa do Mundo. Exato. Enfim. Eu acho que não. Eu acho que ser campeão da O Libertadores... problema maior da Libertadores vai ser esse, né? Porque a primeira fase é antes da Copa do Mundo e a segunda fase é depois da Copa do Mundo. Então, mas tem que esperar para ver. Acho que você tem que ir tentando aproveitar fase a fase. E que nem vocês falaram, também acho, vão ter saídas. A gente precisa entender o que vai acontecendo com o Corinthians em 2026 para projetar alguma coisa. Porque nessa altura do campeonato, até o Paulista não vai ser fácil, né? O Paulista já começa dia 11 de janeiro, Corinthians e Ponte Preta. Começa jogando na Neoquímica Arena, 11 de janeiro, domingo, 4 da tarde. O Brasileiro vai começar dia 28, é isso? 28 de janeiro. Acho que a tabela ainda não saiu, né? Do Campeonato Brasileiro. Você saiu as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? Elas já saíram, mas tudo tá dependendo, né? Porque o Corinthians tá falando que vai jogar ou 28 ou 29, mas eu até tava vendo a tabela do Paulista, agora, porque vai mudar, né? A situação. O Corinthians vai jogar. Classificação para Copa, enfim. Para a Supercopa, porque o Corinthians jogaria na quinta-feira, a do Paulista. O Corinthians jogaria dia 22 de janeiro, 7h30, contra o Santos fora de casa. Só que a final da Supercopa já está marcado para o sábado, dia 24 de janeiro. Então não tem a localidade. Então vai dar uma mudada aí. Eles vão ter que rever algumas coisas e provavelmente pode ser que afete aí né, dê uma afetada nessa primeira rodada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é contra o Bahia. O Memphis foi o artilheiro no final da Copa do Brasil pelo Coringão, é isso mesmo? 3 gols? O Yuri Alberto marcou 1, marcou 2. É isso, né? O Memphis Depay é o nosso artilheiro da Copa do Brasil. O Memphis ficou com 3 gols e logo na sequência, Yuri, Matheus Bidu e Guinegão com 2. E o Estatísticas Corinthians tinha lançado essa antes do jogo, né? O Corinthians nunca havia ganho uma partida no Maracanã jogando em dezembro. Dessa vez ganhou. Aí pela primeira vez na história, jogando em dezembro no Maracanã, ganhando uma partida. Enfim, apesar do título, enfim, fantástico título, a gente tem que falar também de assuntos fora do campo, né? Esse time não nos deixa em paz de maneira nenhuma. Enfim, o Duílio foi denunciado pelo Ministério Público egípcio, também no caso do cartão corporativo ali, como o André Sanches, né? E aliás, se essa investigação for rolar para trás aí no histórico, talvez adentre até outros ex-presidentes aí nessa história do cartão corporativo, que o Duílio inclusive falou que gastou, né? Ele, gastei, paguei, mas não mostrou comprovante nenhuma. Enfim, tá aí o Duílio indiciado aí também nesse caso do Ministério Público. Isso é aquela pontinha do iceberg que aparece para fora do mar, né? Se olha para debaixo do mar, 90% do iceberg tá para baixo, né? Então eu acho que isso aí é só o começo, né? Assim, mas é bom esses caras serem um pouco de dor de cabeça, porque tá muito fácil fazer o que eles estavam fazendo anos seguidos sem consequência alguma. Então é bom que, já que o órgão fiscalizador lá dentro, que deveria tomar conta disso e
e percebeu o que estava acontecendo e, enfim, cobrar ele, ou até propor uma interdição dele, não fez isso, que seja o Ministério Público, né? Mas eu gosto de ver esses caras se fuderam. O Gibson falou, é a ponta do iceberg, mas se a gente conseguir pegar esses caras pela ponta do iceberg, tá valendo. Eu sei que a gente não vai ter nada de volta, mas só impedir deles continuarem de ficar lá já é uma vitória. E para usar uma outra figura de linguagem que não é do ponto do iceberg, é que nem um novelinho de linha. Você começa a puxar, você puxou só a pontinha, mas você vai puxando, uma hora que ali desenrola. Exato. Mas só de ver alguém fazendo alguma coisa já me deixa feliz. Porque lá de dentro não vai sair nada, gente. Eles se protegem. Vai ter que vir de fora para dentro. Eu sei que muita gente é contra, não devia estar se metendo porque o Corinthians é uma empresa não é uma empresa privada, é uma associação, ninguém tem que se meter, mas se ninguém se meter, vai continuar do mesmo jeito. Então, que seja por isso, que seja vai pegando as coisas, mas eles precisam ficar fora do Corinthians. O que foi feito com o Corinthians não se deve continuar fazendo, é uma judiação. Então eles têm que ir embora, seja pelo cartão corporativo, seja pelo que pegar depois. Tem que ir embora e não pode demorar, tem que ser uma coisa rápida. E Dudu, o orçamento de 2026 foi aprovado, né? O papel aceita tudo, né, meus amigos? Então o orçamento pro ano que vem tá tudo ali no Excel, na ponta do lápis, nas contas que eles estão fazendo, Dudu. O Corinthians em 2026 vai ter um superávit de 12 milhões. Você acredita nisso? Eu não acredito. Vindo do Corinthians, eu adoraria. E, na verdade, eu gostaria até que se fosse para chutar um valor, que esse superávit fosse maior, né? 12 milhões é história para boi dormir. Mas, enfim, eu não confio muito nesses números. Enfim, porque numa dessa você conquista de novo uma Copa do Brasil, você sabe que é uma premiação gigantesca. Você consegue chegar, de repente, numas quartas, numa semifinal de Libertadores, também vai muito bem. A gente consegue, é o que a gente quer, ficar entre os 4, 5 primeiros aí no Brasileiro, a premiação aumenta. O Corinthians perdeu bastante essa brincadeira de deixar de ser o 8º no Brasileiro para ser 13º. Então precisa ter mais inteligência, mas é esperar. Eu acho que a gente vai ter uma noção real disso aí, viu, Gui? Mais para quando começar o ano, em janeiro, o que eles vão estar pensando. Mas mesmo assim é o que a gente falou, se fosse para inventar um número, que inventasse um pouquinho mais, né? Fechar o 2026 com 12 milhões de lucro, não paga o salário de um mês. E é bom lembrar que esse ano o Corinthians também, na previsão que foi feita no final do ano passado, a previsão acho que era 80 milhões, uma coisa assim, de superávit, né? E terminou com déficit de Gibson, terminou devendo uma grana, até porque não vendeu ninguém, né? Aquela coisa do mais sorte que juízo, mas assim, eu acho que honestamente ninguém sabe exatamente como é que estão as contas do clube. O número exato, sabe? Você fala tipo, o déficit pode ser de R$105.432. Ninguém sabe, cara. É uma grande estimativa, é um grande chute, é um grande eu acho que é em torno de... Ou torcendo para que seja em torno de, enfim. É tamanha desorganização e tamanha incompetência que fica difícil acreditar em qualquer número que eles falam. No longo prazo, para mim, esse é o problema. Não é nem você ser ruim de conta ou malicioso com as contas, é que você perde a credibilidade, né? Chega uma hora que ninguém mais acredita no número que você fala. Você pode falar qualquer número, né? Ficamos com prejuízo de 150 milhões. Vamos falar, não foi 150, foi 300. Vocês estão escondendo, né? Ou se tivesse feito um superávit de 200 milhões, não foi 200, foi 50 mil reais só, mas vocês estão mentindo. Ninguém acredita mais em nada do que esses caras falam, né? Então, vira um número a ser publicado, enfim, né? Mas eu não confio, não. Se você pegar o próprio exemplo de agora de 25, que era para fechar com 80 milhões, a gente estava fechando com 247 negativo. Com a premiação da Copa do Brasil, vai fechar com 147 negativo, se esses números forem corretos. Olha a diferença, só para falar o que o Gibson ia falando aqui. É muito grande. O Luiz Fernandes aqui também mandando um Feliz Natal e vai Corinthians, que o ano que vem seja ainda melhor. E perguntando aí, quem vocês contratariam pós-transfer ban? Eu contrataria um lateral direito. Pô, e o Mateuzinho, mano? Mas não o dá. Fagner não vai voltar? Não, pode ficar lá, eu contrataria o lateral direito. Estão falando do cara do Mirassol. Vou ser sincera, não acompanhei tanto o Mirassol, apesar de ter sido a surpresa do campeonato. Mas eu contrataria um lateral direito. E um goleiro reserva.
Eu ia falar um goleiro reserva, já que ela falou. Eu acho que a gente precisa mesmo de um lateral direito, até pelo quantidade número de jogos, precisa de um goleiro reserva. Se ninguém for sair, eu acho que precisaria também de mais um atacante para fazer uma parceria com o Guinegão lá, pensando que o Memphis vai ser convocado, vai jogar a Copa. Essas 3 posições a princípio. De urgência mesmo pra mim, eu contrataria um lateral pra cada lado. O resto ele se vira. Enfim, pessoal, pra gente não ficar nessa história financeira e terminar um pouco mais alegre esse podcast, olhando aí, pensando na campanha do Coringão, Gibson. Qual que seria o maior destaque individual do Corinthians? É o Dorival? É o Memphis Depay? É o Garro? É o Guinegão? O Yuri Alberto? O Bidu? O Mateuzinho? O Neneca? O Hugo Souza? Gustavo Henrique? Enfim, destaque individual aí do... Você tá falando da campanha do ano ou da Copa do Brasil só? Do Copa do Brasil, Copa do Brasil. Cara, eu vou ficar com o Memphis. Porque o Memphis, na hora que precisou, ele foi lá e meteu gol. Né? E atacante vive disso. Né? Tem que fazer gol. Ele não fez um montão de gol no ano inteiro, mas, enfim, não só na Copa do Brasil, mesmo no Paulista, enfim, no começo do ano. O Memphis, na hora que precisou, ele apareceu. Então, acho que eu ficaria com ele. Só pela Copa do Brasil eu iria com o Memphis. Mas para não ficar igual o Gibson, então o Hugo. Neneca, né? Hugo Souza. Óbvio. Eu vou ficar com o Gustavo Henrique. Apesar que o André Ramalho até ganhou pela Irmandade no jogo passado, mas eu vou ficar pelo Gustavo Henrique, pela consistência, pela regularidade, os jogos aéreos, enfim, impressionante. O pênalti que ele bateu contra o Cássio também não foi tão fácil assim, mas então eu vou ficar com o Gustavo Henrique. Demais. O meu destaque vai pro Dorival. Eu acho que o cara sabe jogar a competição e com sorte também, claro, mas tem que ter sorte também. Quem é que falava, né? Sem sorte você não toma nem um sorvete, nem um picolé, senão ele cai no chão. Enfim, parabéns aí pro Coringão, parabéns para o Dorival, parabéns para o Memphis, Gustavo Henrique, Hugo Souza, pro Bidu, nunca critiquei, Mateuzinho também, nunca critiquei. O Bidon jogando demais. O lateral reserva, pro Romero, pro Thales, pro Félix, todos os campeões da Copa do Brasil, estão todos de parabéns. O Dudu é fã dos Bagre, impressionante, né? Eles tiveram a sua importância, eles não jogaram, não atrapalharam. Não, só falar que foi um ano que a gente tem que admitir que foi um ano inesperado. Eu vou falar a verdade. Né? Se falasse no começo do ano que esse time ia ganhar 2 títulos, a gente ia falar não. Né? Aliás, minto. Mais ou menos, porque não, no final minto. O final do ano passado foi muito bom. Mas a gente caiu logo na real, porque logo começou o ano, a gente já falou, aquele negócio do ano passado já acabou. Depois da pré-Libertadores... Na primeira semana do ano, assim, a gente falou, não, esse ano vai. Depois a gente caiu na real, né? Mas, de qualquer maneira, foi um ano surpreendente, dadas as circunstâncias, né? Enfim, e dado o nível de oscilação que esse time teve ao longo do ano, que fazia jogos muito bons, jogos péssimos na sequência um do outro, isso era muito impressionante, né? Então foi um resultado muito inesperado. É engraçado porque a gente caiu na real, mas a real é que a gente ganhou 2 títulos. Então qual é a real? Se a gente tá nessa dúvida, imagina a porcada, imagina ser mundial. E quem diria, né? Mesmo assim, o nosso futebol feminino ainda ganhou mais títulos que o masculino. As Brabas estão de parabéns também. 2025 foi uma junção perfeita, né? As Bravas conquistando 3 títulos importantes e o masculino ganhando 2 títulos que fizeram a gente quebrar um jejum aí de títulos nacional e principalmente da Copa do Brasil, né? Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast campeoníssimo número 470. E o Gibson vai lembrar as nossas redes campeãs, Gibson. Estamos ao vivo aqui, somente no YouTube, mas temos o Instagram, o Facebook, Twitter ou X ou X, como você preferir, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Blue Sky, no Twitter /X/X, que é Irmandade Timão. E Dudu, na semana que vem não estamos aqui, né, mas desejando a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e vai Corinthians, né, Dudu? A gente agradece vocês aí por todo o ano de 2025, desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo 2026 e quem sabe mais alegrias do Corinthians, tanto no masculino quanto no feminino, que a gente falou, janeiro já tem decisão. Eu desejo
Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que o mais importante dos nossos convites eles já são, né? Porque eles já são corintianos, então já tem o mais importante, que é o Corinthians na vida deles, né? Então, Feliz Natal, um grande 2026. Espero que o ano de 2026 seja marcado por mudanças no Corinthians, não na parte no campo, mas na parte política e financeira, né? Que é isso que a gente está precisando se reestruturar. Então é isso que eu desejo para o Corinthians ano que vem, para todos nós, muita saúde, paz, harmonia, né? Que a gente teve um ano muito bom, para mim acho que essa é a melhor live que a gente já fez desde que eu cheguei aqui. Então, espero que continue assim, que não importa se sendo campeão, perdendo o jogo, a gente está sempre aqui, é isso que é ser Corinthians, né? E que a gente continue assim o ano que vem todo, em 2026, 2027, e foi assim por diante. É isso aí, em maio do ano que vem a gente completa 10 anos já de Irmandade, né? E, pô, vamos ter essa virada de ano agora um pouco mais tranquila, mais relaxada do que tava sendo esse final de ano. Então todo mundo aí que vai curtir as festas de fim de ano, mas como diz lá o lema da Gaviões, né? Lealdade, humildade e procedimento. Principalmente procedimento. Segura a onda, galera. Não pira o cabeção no fim do ano, que ano que vem tem mais Corinthians pra torcer. Eu tenho que dizer, eu tenho que aproveitar esse momento, assim, se você ainda não fez isso, acho que todo mundo já fez. Mas se você não fez, aproveita hoje ainda, ou talvez amanhã, quando estiver ouvindo esse podcast, e liga pra um amigo sem mundial, liga pra um amigo da Vila e zoa, bicho. Alopra, aproveita pra acabar sendo sorrindo na cara deles. Porque é isso que é a parte divertida do futebol. Aproveite o bom momento, a gente nunca sabe quando vai ter outro. É isso, muito obrigado pela participação de todos. Somos campeões da Copa do Brasil. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!